Oi, me chamo Ana, tenho 45 anos e muitas marcas físicas e emocionais que me acompanham desde a infância. E hoje gostaria de contar a minha história. Eu cresci em uma família machista, religiosa e sempre aprendi que o homem é a cabeça da mulher, é a voz da casa. Sou a mais velha de 3 filhos. Meus irmãos são 3 anos mais novos do que eu e são gêmeos, Marcelo e Fábio. Meu pai, desde as minhas primeiras memórias, sempre bateu muito em mim. E nos meus irmãos, ele passava a mão na cabeça. Sempre deixou bem claro a preferência por eles. Nunca fez questão de esconder. Minha mãe nada fazia para me defender, pois ela também tinha muito medo dele. Ele também agredia muito ela. Todos tínhamos medo dele. E eu cresci assim, uma pessoa tímida, calada, insegura e medrosa. Meu maior desejo era fazer logo 18 anos para ir embora de casa. Eu não pensava em casar. Para mim, casamento era aquilo que eu via dentro de casa. Então, criei pavor só de pensar. Meu plano era ir morar com a minha avó. Lembro que em casa o meu pai tinha o direito de comer primeiro e depois nós podíamos comer o que sobrasse. Ele gritava dizendo que era ele quem comprava comida e que se a gente quisesse vida melhor, que fôssemos trabalhar. Eu tinha só 10 anos e meus irmãos, gêmeos, tinham 7 anos. E a gente só podia comer depois que ele comesse. Meu pai não gostava da família da minha mãe, pois eles eram do mundo, como ele dizia, e não permitia nem que a minha avó viesse em casa visitar a gente. Muito menos permitia que minha mãe fosse à casa da minha avó. E ela obedecia, mas ligava escondido para minha avó. Eu lembro que quando eu chegava na sala, ela batia o telefone assustada. E eu falava, eu não vou contar nada, mãe. Eu também quero falar com a avó. E assim passamos a fazer. Enquanto uma falava, a outra vigiava. Eu amava tanto a minha avó, sentia tanta saudade dela. Mas até ela tinha medo dele e evitava procurar a minha mãe para não causar mais problemas para ela. Meu pai chamava as pessoas da família da minha mãe de demônio, mas quem infernizava a vida de todo mundo era ele. Depois ia para a igreja pregar a palavra de Deus como se fosse a pessoa mais santa do mundo. Que raiva que eu sentia disso. Que raiva que eu sentia dele. As surras eram constantes e por qualquer coisa. Uma vez eu tinha 11 ou 12 anos de idade e eu estava lavando a louça da janta e deixei quebrar um prato sem querer. E ele veio brigar comigo. Eu falei baixinho, que merda, e ele escutou. Nesse momento ele me arrastou pelo cabelo, me chamando de burra e inútil, e me levou até o meu quarto e me jogou no chão com tanta força que eu bati o rosto no chão e quebrei meus 2 dentes da frente. Minha mãe ficou desesperada e ele disse que era bom para eu aprender a não responder a ele, que sempre que eu olhasse para minha boca sem dente, eu ia lembrar dele. Eu passei dias com a boca inchada e sentindo dores fortíssimas e ninguém me levou no dentista para arrumar os dentes. Minha mãe me dava analgésicos, mas a dor voltava logo. Fui obrigada a ir assim para a escola e inventar que cair correndo. Passei muita vergonha minha adolescência inteira por conta disso. Eu não sorria, eu vivia isolada. Nem amigas eu podia levar em casa, porque se ele chegasse e encontrasse alguma amiguinha minha lá, ele mandava ela embora. E depois me batia ou puxava meu cabelo com muita força, gritando que filha dele não ia se misturar com mais companhias. Que minhas amiguinhas já eram todas perdidas, iam todas pro inferno. Vivia dizendo que eu ia pro inferno junto com elas. E eu morria de medo, então me afastava. E assim eu cresci, nesse ambiente tóxico que não me preparou psicologicamente para a vida nem para o mundo. Eu tinha medo de falar perto das pessoas, eu tinha vergonha de abrir a boca, eu me achava burra, inferior, inútil. Eu cresci escutando isso, então eu acreditei. Eu consegui meu primeiro emprego com 15 anos, como babá, e tinha que dar o dinheiro em casa para ajudar nas despesas. Mas todo mês eu juntava um trocadinho escondido para arrumar os meus dentes e fugir de casa. Trabalhei por 4 anos nessa casa
E eu via como aquela família era feliz, como todos se tratavam, e aquilo me deixava muito triste, questionando a Deus por que eu merecia passar pelos maus tratos do meu pai. Nessa época, eu com 19 anos, consegui arrumar os meus dentes e decidi voltar a estudar e fazer o ensino médio, à noite, pois precisei parar na 8ª série para trabalhar. Eu trabalhava no período integral e dormia no trabalho, então tive que deixar a escola. E isso foi o maior inferno da minha vida. Meu pai disse que se eu me matriculasse em um curso à noite para ficar na gandaia, eu ia ter que escolher entre os estudos ou a minha família. E eu disse que eu escolheria os meus estudos. E foi a primeira vez que eu tive coragem de enfrentar ele. Ele me deu um tapa na cara que eu caí sentada. E ele me disse que eu esquecesse que um dia eu tive pai e mãe. Minha mãe chorava, implorava para ele ter calma e não fazer isso comigo. Ele a empurrou, pegou minhas roupas e jogou na rua. Depois me botou para fora e trancou o portão. Então foi assim que finalmente alcancei a minha tão sonhada liberdade. Eu fui morar com a minha avó e voltei a estudar. Conheci o meu marido, Eduardo, na escola. Namoramos por 3 anos e noivamos. Terminei o meu ensino médio técnico e comecei a trabalhar como técnica em enfermagem. Em 1997, eu e Eduardo nos casamos no cartório e fizemos um almoço simples para comemorar. A família do Eduardo, que virou a minha família, compareceram todos. Da minha família só estava minha avó e o meu tio, que morava com ela. Meus pais nem meus irmãos compareceram. Aquilo me magoou muito, mas eu já esperava. Foi algo bem simples mesmo, pois estávamos ingressando na faculdade, então o dinheiro era contado. Trabalhávamos e estudávamos, e assim fomos construindo nossa casa, nossa vida e nossa família. Me formei em enfermagem e o Eduardo se formou em contabilidade. Nossa situação foi melhorando com o passar dos anos, e hoje temos 2 filhas lindas de 17 e 14 anos, a razão do nosso viver. Minha mãe faleceu em 2005 em decorrência de um infarto fulminante, que até hoje eu tenho certeza que foi devido às agressões do meu pai, porém eu não tenho como provar. Meus irmãos fizeram faculdade, se formaram veterinários, pois para eles o meu pai fez questão de pagar a faculdade e exibia isso orgulhoso para toda a família. E cada um seguiu a sua vida. Não tenho muito contato com eles. Meu pai, esse ficou sozinho, sem família, sem amigos e começou a sofrer de alucinações. Acredito eu que devido ao remorso pela minha mãe. Hoje ele está em uma clínica para idosos que eu e o Eduardo, meu marido, pagamos. E aos finais de semana, sempre que podemos, vamos visitar. Ele sofre de Alzheimer. Acho até que para ele, não lembrar da pessoa que ele foi e de toda a maldade que ele nos fez é uma misericórdia de Deus. Não o amo, nunca o amei, mas o respeito e tento dar o mínimo de dignidade na velhice dele. Meus irmãos abandonaram ele de vez e não aparecem nem para visitar, mas eu não os culpo. Essa foi a história resumida da minha vida, que tive com um pai violento, abusivo e tóxico. Hoje, entendo um pouco melhor do assunto e considero que ele seja um narcisista perverso. Me considero, apesar de tudo, uma mulher forte. Trabalho, cuido da minha família e procuro dar muito amor às minhas filhas. Confesso que muitas vezes até exagero. Não me sinto culpada por internar o meu pai em uma clínica. Dou o que posso a ele, condições dignas. Amor eu não tenho para dar. Fim.